Pode explicar a ação de cada medicamento antirretroviral no organismo para combater o HIV? Vamos lá. Primeiro, ao estudar o vírus, lá em 1983, 84, eles observaram que ele é um vírus, retrovírus, e que ele precisa de determinadas enzimas para existir. Ele precisa da enzima transcriptase reversa para dar origem ao seu material genético, ele precisa da enzima chamada integrase para integrar o seu material genético ao material genético da célula humana, ele precisa da enzima chamada protease para produzir as suas proteínas a partir do material humano que tem ali. Então, a ciência começou a trabalhar em torno de medicamentos que bloqueiem essas enzimas. Daí surgiram medicamentos como zidovudina, tenofovir, lamivudina, falando dos mais recentes, que funcionam basicamente bloqueando essa transcriptase reversa. Então, elas atuam no primeiro instante em que o vírus precisa converter o seu material genético num DNA que se ligue ao DNA humano e ele não consegue porque a transcriptase reversa é bloqueada pelo tenofovir, pela lamivudina, pela zidovudina. E a outra etapa, mais específica, falando do dolutegravir, ele inibe a enzima integrase, que é a enzima que liga esse material genético ao material genético humano. Se não houver essa ligação, o vírus também não consegue se fixar e não consegue se multiplicar. Aí pode vir a pergunta, se nós temos esses medicamentos que bloqueiam a ação dessas enzimas, como é que a gente não consegue eliminar o HIV de uma vez, já que a gente bloqueia todas as enzimas que ele precisa para viver? É porque isso tem que ser feito até 72 horas após a sua entrada. Se o vírus consegue fazer aquele primeiro momento, conseguir ligar o seu material genético ao material genético humano, a gente não consegue mais tirar ele de dentro da gente. Por isso que a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, tem que ser feita em 72 horas. Se a gente correr e fizer logo após, dessas 72 horas no máximo, após a exposição, os antirretrovirais conseguem bloquear 100% dos vírus. Eles correm na frente e conseguem alcançar. Se for depois de 72 horas, aí não. O material genético já se ligou e aí pronto. E é isso que a gente consegue hoje, barrar as multiplicações do vírus. Mas aqueles vírus que já se fixaram no material genético humano, hoje nós não temos como fazer de forma prática, retirar do organismo de maneira prática, simples e barata. E temos aí a história dos transplantes que conseguem fazer isso porque simplesmente zera as células do sangue da pessoa para produzir novas células a partir de um transplante de medula, mas isso é extremamente caro, complexo, arriscadíssimo. Estamos tentando aí novas tecnologias como metodologia CRISPR, que é uma espécie de tesoura que pode tentar cortar sem danificar o nosso DNA e tal, mas tudo isso ainda muito dentro de laboratório, não temos isso na prática ainda, porque faltam tecnologias para colocar isso em prática e na rotina, e aí isso leva ainda algum tempo, tá? Então aí vocês conseguem entender como é que a gente consegue controlar muito bem o vírus, mas não consegue curar.